Bom dia, assim diz o Senhor para nós. Tiago, capítulo 2, versículo 14. Meus irmãos, o que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? Como está escrito em Tiago, capítulo 2, versículo 14? Mas o que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Como está escrito em Tiago, capítulo 2, versículo 14. O fato de dizer que tem fé e não tiver obras não significa nada para a salvação da sua alma, pois Jesus disse: para os homens é impossível salvar-se a si mesmo, ou seja, com as suas próprias obras. Mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis, como está escrito em Marcos, capítulo 10, versículo 27. Porque a palavra de Deus diz que é pela graça, pela ação da vontade de Deus que somos salvos, por meio da fé. E esta fé, não vem de nós, não existe em nós. É dom de Deus, dado a nós por uma ação de Deus, pela sua graça, como está escrito em Efésios capítulo 2, versículo 8. Isso significa de que não existe uma ação, uma obra que podemos fazer para salvar a nós mesmos. Quando nós recebemos a ação da pessoa de Deus em nos dar a fé verdadeira que não existe em nós, as nossas ações, as nossas obras em servir a Deus são de obediência, de arrependimento pelos pecados cometidos, pois já recebemos a fé, a certeza da nossa salvação. Não são obras para salvar a nós mesmos. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 9. Como a outra pessoa, pelo mesmo Espírito Santo, é dado a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito Santo, os dons de curar. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 25. Instruindo com mansidão os que resistem à palavra de Deus, a ver se porventura Deus lhes dará o arrependimento para conhecerem a verdade. Como está escrito em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 25. Reparou no detalhe da palavra? O arrependimento genuíno, verdadeiro pelos pecados cometidos, somente é dado pela pessoa de Deus através do seu Espírito Santo. Isso gera em nós a obediência, a capacidade de aceitar o Senhor Jesus como nosso único e fiel Salvador. Mas se alguém tiver fé e não tiver as obras, porventura só a fé sozinha, sem as obras, pode salvá-lo? Como está escrito em Tiago, capítulo 2, versículo 14. Veja o que disse um dos malfeitores que estava pendurado numa cruz ao lado de Jesus. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Como está escrito em Lucas, capítulo 23, versículo 42 e 43. Concluímos, pois, que o homem, ele é justificado, ele é inocentado, perdoado dos seus pecados, pela fé somente em Jesus Cristo, sem as obras da lei, sem a sua religiosidade, como está escrito em Romanos capítulo 3, versículo 28. Pois o malfeitor estava pregado na cruz, ele não tinha condições nenhuma para realizar nenhuma ação, nenhuma obra para salvar a si mesmo. Ele recebeu de Jesus apenas a fé necessária, a verdadeira, o dom de Deus para ser salvo. Oh, glória! Mas dirá alguém, tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Como está escrito em Tiago, capítulo 2, versículo 18. Eu mostrarei a minha fé através das tentações. Elas servem para pôr à prova a nossa fé, que é muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo,
para que se ache a nossa fé em louvor, em honra, em glória na revelação de Jesus Cristo, como está escrito em 1 Pedro capítulo 1, versículo 7. Mas porventura, o nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras de obediência a um Deus justo quando foi testada a sua fé e ele obedeceu e ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Como está escrito em Tiago capítulo 2, versículo 21. Sim, vedes então que o homem também é justificado pelas obras de obediência a um Deus justo, e não somente pela fé. Como está escrito em Tiago capítulo 2, versículo 24. Jesus te ama, meus irmãos. O que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? Como está escrito em Tiago capítulo 2, versículo 14? Porque a palavra de Deus diz que pela graça, pela ação da vontade de Deus, nós somos salvos por meio da fé. E esta fé não vem de nós, não existe em nós, é um dom de Deus dado a nós, por uma ação de Deus, pela sua graça. Como está escrito em Efésios capítulo 2, versículo 8. Quando nós recebemos a ação da pessoa de Deus em nos dar a fé verdadeira, aquela que não existe em nós, as nossas ações, as nossas obras em servir a Deus são de obediência, de arrependimento pelos pecados cometidos, pois já recebemos a fé, a certeza da nossa salvação. Não são obras para salvar a nós mesmos. Amém? Dani e Miguel.